Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 21, a partir do versículo 12. Evangelho de Mateus, capítulo 21, a partir do verso 12. Essa semana a gente está no propósito ministério. Fala comigo, eu fui criado para servir a Deus. Servir a Deus. Você sabe que a gente às vezes linka servir a serviço, louvando, diaconia, recepção, liderando algum grupo, trabalhando na obra, e isso também é servir. Mas quando você vem ao culto, o culto é um serviço. No inglês ele não fala eu vou no culto. No inglês eu vou no serviço de adoração. Essa é a expressão usada, porque a ideia de reunir o povo de Deus no templo é também um serviço. Você pode dizer para alguém antes de vir para o culto: eu estou servindo a Deus, ou eu vou servir a Deus. Porque vamos adorar com os nossos irmãos, vamos servir com as nossas ofertas, vamos celebrar o sacrifício de Cristo, vamos ouvir a palavra, e esse é um serviço de adoração. Amém? Agora, qual é o serviço de adoração que agrada a Deus? Vamos lá? Vamos mergulhar um pouquinho na Bíblia e entender qual é o serviço de adoração que não agrada e que agrada ao Senhor. Tem como a gente ver isso? É o que nós vamos ver nesse texto agora da palavra do Senhor, amém? Espírito Santo de Deus, Tu estás aqui, Tu és o autor da palavra, por isso venha inspirar, revelar e nos abençoar com esse alimento genuíno que é a Tua palavra, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Tendo Jesus entrado no templo, vamos ler juntos? Vamos juntos? Jesus entrou no templo, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e lhes disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo, e ele os... Aleluia! Verso 15, mas quando os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia, e as crianças gritando no templo, Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e lhe perguntaram: não está ouvindo o que essas crianças estão dizendo? Jesus respondeu: sim, vocês nunca leram? Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitaste louvor. Aleluia. Então, deixando, saiu da cidade, foi para Betânia, onde passou a noite. Amém? Pode sentar, queridos, em nome de Jesus. Esse texto, ele é bem impressionante. Talvez você não vai encontrar Jesus tendo essa ação em nenhum outro lugar. Todo lugar que Jesus chegava, ele trazia paz, ele trazia a palavra de vida, ele curava os doentes, os enfermos, purificava leprosos, trazia muita paz, mas aqui o negócio foi diferente. Aqui Jesus teve uma atitude, senão chocante, estranha, diante de tudo aquilo que ele mesmo fazia. Mas é necessário a gente entender o contexto de tudo isso. Jesus foi no templo. Diga comigo, Jesus foi no templo. Parece algo estranho, né? Jesus foi no templo. Aparentemente tudo aquilo era dele, era para ele, mas Jesus foi no templo, em Jerusalém. O ministério de Jesus foi 80% vivido ao norte de Israel, nas regiões da Galileia. O ministério de Jesus se concentrou na região mais pobre de Israel, nas regiões mais litorâneas.
lidando com gente pobre, lidando com gente que não podia subir em Jerusalém, lidando com gente que não tinha muita afinidade com a elite de Jerusalém. Jesus estava ali, servindo, abençoando o pobre, o necessitado, o aflito. Ele ia de encontro mais a esse grupo de pessoas. Mas agora, num determinado momento, ele precisa subir a Jerusalém. E ele passa pela entrada triunfal, porque agora já vamos chegando nos últimos dias do mestre. E ele entra então no templo, e de uma forma muito forte, abrupta, a Bíblia diz que ele entra no templo e expulsou um grupo de pessoas que vendiam e compravam. Ele expulsou, derrubou mesas dos cambistas, derrubou as cadeiras dos que vendiam pombas e lançou uma palavra: a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês transformaram em covil de salteadores. Jesus entra no templo e literalmente ele faz uma limpa no templo, porque apesar de ser o templo, e aqui importante a gente abrir um parêntese para dizer que o templo aqui tem um significado diferente do templo hoje. Você sabe, depois que Jesus morre na cruz, o templo, Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas, mas agora Deus habita em corações que se rendem a Ele. A palavra de Deus diz que nós somos o templo no sentido de sermos a habitação de Deus. Lá, quando Jesus ainda não tinha sido crucificado, o templo era o lugar de encontrar Deus, literalmente. O povo ia para o templo porque lá era o lugar do encontro com Deus. Você e eu somos privilegiados, porque você vive com Deus 24 horas. Ninguém vem ao templo, nesse espaço aqui que a gente pode chamar de templos, nenhum problema com isso, desde que você saiba dentro de você que Deus não mora aqui. Deus mora aqui enquanto nós estamos aqui. Podemos dizer que essa é a reunião dos templos no templo. Amém? É a reunião dos templos no templo. Mas a gente não vem para dizer assim, não, eu vou lá no templo porque Deus está lá. Não, a nossa disposição de vir adorar é outra. Nós vamos ao templo para me unir aos outros templos, porque juntos nós vamos prestar um culto de adoração a Deus. Juntos nós somos igreja organizada para expandir o reino de Deus nessa terra, para vivermos comunhão uns com os outros. Amém? As pessoas dizem assim, eu não vou na igreja porque eu não preciso ir na igreja, eu posso buscar Deus na minha casa. Num certo sentido isso está correto, porque realmente, se nós somos templo, aonde eu estou, o Espírito Santo de Deus habita em mim, amém? Mas no entendimento do que é ser igreja, aí já não posso fazer isso sozinho, porque eu não sou igreja sozinho. Eu só sou igreja se tiver mais um comigo. Eu só sou igreja quando nos reunimos num só nome em adoração a Cristo Jesus, amém? Então, tendo em vista que esse lugar aqui, as pessoas iam para buscar a Deus, a única diferença é que nós não viemos aqui porque Deus só está aqui. Não, nós viemos aqui por outros motivos: adorar a Deus juntos, servirmos juntos, celebramos juntos, fortalecer a fé uns dos outros, aprender da palavra de Deus, amém? Mas o fato de irmos ao templo é a mesma coisa. Assim como as pessoas iam, nós também viemos ao templo. Agora, as pessoas vão ao templo por várias motivações. Várias motivações. Você talvez nessa noite tem algumas motivações de você estar aqui. O que chateia Jesus e o que traz essa reação de certa forma violenta do Senhor foi justamente a maneira como algumas pessoas subiram para o templo. O tempo passou, muitos anos, séculos se passaram,
aquele ritmo de ir ao templo, subir ao templo, se transformou num ato religioso, e agora literalmente as pessoas iam ao templo para fazer um negócio. Ir ao templo era fazer um negócio. A Bíblia diz que Jesus expulsou quem estava adorando, Jesus expulsou quem estava louvando, Jesus expulsou os coxos e doentes que foram lá buscar cura. Não, Jesus expulsa aqueles que compravam e aqueles que vendiam. Então tinha um grupo de pessoas que iam no templo, aqui não tem, graças a Deus, iam ao templo para negociar. Eu já vi pessoas entrando no templo para negociar. Você quer ver um tempo onde as pessoas entram aqui no nosso meio para negociar? Campanha política. Na campanha política, as pessoas vêm ao templo porque elas não querem buscar Jesus. Elas não estão aqui interessadas em Deus, elas estão interessadas no voto. Então ela vem para um negócio. Ela não vem com um coração sincero de adoração. Tanto é que acabou a política. Quando é que você vê o povo na igreja? Quando é que você vê aquele povo todo que vem visitar a gente aqui nas campanhas, não é? Até que aqui o povo já não vem, porque eu logo no começo da política eu já deixo as coisas bem claras, que a turma vai falando um pouco, não vai na luz da vida não, porque, né? Se for, todos são muito bem-vindos, mas que sejam, né, uma atitude, né? A pessoa fala assim, não pastor, mas quem sabe ele ouve a palavra e muda. 33 anos que eu prego a palavra, e eu nunca vi um político em época de campanha se converter e permanecer. Pelo menos aqui eu nunca vi acontecer, né? Então muita gente vem para uma negociata. Mas talvez a negociação seja uma negociação de adoração. Talvez muita gente venha ao templo também numa negociação com Deus, do tipo assim, Senhor, hoje eu vou te adorar, vou até deixar uma oferta lá. Senhor, eu nem podia ir, hein, Senhor, você está vendo a minha vida corrida, mas Senhor, como eu preciso tanto de uma bênção, de um milagre, Jesus, dá uma forcinha aí. Aí você vem, presta teu culto a Deus, aí chega no teu carro, chega lá fora, você diz assim, Senhor, agora é contigo. Já fiz a minha? É um negócio. Senhor, toma lá da cá, vamos lá, eu vou e sou, né? Veja, Jesus expulsa os que vendiam e os que compravam, porque nessa época, como Jesus não havia ido à cruz, eles ainda levavam sacrifícios. Os sacrifícios ainda eram válidos. E o que eles levavam? Cordeiros ou pombinhos. Só que quando Deus, na antiga aliança, implementa a lei de que aquele que pecava deveria levar o seu sacrifício no altar, lá para o sacerdote no templo, irmãos, esse sacrifício, a ideia é que toda pessoa tinha lá a sua criação, criava aquele pombinho desde pequenininho, criava lá o cordeirinho desde pequenininho, ia cevando, ia alimentando aquele animal, criava apego com aquele animal. Então quando ele fosse levar ao templo, havia muita coisa envolvida naquele sacrifício. Havia carinho envolvido naquele sacrifício. Havia dor de despedida envolvida naquele sacrifício. Então quando a palavra de Deus fala do sacrifício que cada família deveria trazer, deveria ser uma atitude alimentada por devoção, carinho, adoração, para quando os filhos perguntarem, papai, o que esse cordeiro está fazendo aqui, que a gente não mexe com ele, e papai só alimenta ele? Esse é do Senhor, esse não é para nós, esse papai está alimentando para a gente. E no dia de levar ao templo, certamente ia ser um dia de choro,
Papai não vai levar, papai vai levar tempo, papai. Apego, é dor, é despedida, mas envolve adoração, envolve dia após dia. Eu estou alimentando algo e lembrando todo dia aqui que nós servimos a um Deus poderoso, a um Deus bondoso. Então isso era alimentado diariamente. Mas sabe o que aconteceu? Uma determinada época, eu fico imaginando assim: um dia alguém chegou no templo e não trouxe sacrifício. E começou, meu Deus, eu não tenho um pombinho, eu não tenho um cordeiro. Eu precisava de um cordeiro. E alguém olhou aquilo e pensou: olha, eu tenho um cordeiro aqui, você quer comprar? E aquele camarada, de repente, apareceu outra pessoa: você tem um para vender para mim também? Porque eu não tenho cordeiro, eu não tenho pombinho para trazer. Então agora começa a se criar um comércio no templo, onde a oferta já vinha pronta, o culto já vinha pronto, a pessoa comprava o culto, porque ir ao templo, o culto era entregar a oferta do sacrifício. Então agora eu não promovo mais o culto dentro de mim, eu não alimento mais o culto dentro de mim durante o período em que eu estou alimentando o meu sacrifício. Eu vou para o templo e já compro ele empacotado. Eu não preciso desenvolver comunhão, eu não preciso desenvolver fé, eu só preciso comprar o culto pronto. Não tem mais coração envolvido, tem uma religiosidade. A gente tem que ir, tem que matar um cordeiro, então arruma um cordeiro aí, compra lá com os cambistas lá. Não tem muito dinheiro, compra um pombinho que é mais barato e leva. Não tem mais preparo, não tem mais desenvolvimento de fé, não tem mais adoração, não tem mais um processo envolvido, um coração, alma envolvido no negócio. E agora literalmente vira um negócio frio, sem vida, sem paixão. Faz aquilo como se fosse qualquer coisa. Aí a gente diz assim: nossa, que absurdo isso. Mas deixa eu dar uma palavra para quem tem assim 5 anos, 10 anos, 20 anos de fé. Sabe qual é o risco que a gente corre? É da gente cair no mesmo erro. É a gente já entender como tudo funciona e a gente achar que já sabe de tudo. Aí um culto de lá uma vez ou outra já resolve. Um domingo lá vez ou outra, uma quinta-feira lá vez ou outra já resolve. Porque eu já sei tudo que vai acontecer. Eu já tenho dentro de mim o culto pronto. O risco que nós corremos é achar tudo normal. O louvor normal é mais um louvor, a pregação mais uma pregação, a ceia é mais uma ceia. A gente corre um risco, irmãos. Ei, você está aqui? Dá uma glória a Deus. Está meio tenso. A gente corre o risco. Você já viu? Às vezes o crente mais velho olha para o mais novinho, cheio de alegria, e ele pensa assim: eu já fui assim. Eu lembro que a gente tinha um jovem, muitos anos atrás, um jovem na igreja, tão empolgado. Aí tinha um senhor, ele chegou para esse menino e falou assim: rapaz, aproveita essa fase, porque eu já fui assim. O menino veio chorando comigo: o pastor, diz que isso não vai acabar, diz que essa paixão não acaba, diz que o que eu estou sentindo aqui não acaba. Eu falei: não acaba não, irmão, vai acabar só se você deixar, mas o segundo vinho é melhor do que o primeiro, a próxima etapa vai ser melhor do que a última, é um fogo maior, porque Deus tem sempre mais. Infeliz do crente que acha que já chegou no limite, já cresceu o suficiente, não preciso de culto, né, e tal. Aí chega meio orgulhosão até assim no culto, né? Tipo assim:
Eu sou membro dessa igreja desde que era Nauvenbauer. Eu sou membro da Luz da Vida, quase que um dinossauro. Eu já era batista, eu já era assembleia, eu já era presbiteriano. Quando eu entrei na Luz da Vida, já era convertido. Estou aqui há 10 anos. Esse povo não sabe de nada. Aí ele não evangeliza, ele não ganha alma para Jesus, ele ora por obrigação, ele ora aquela oração na hora do almoço, sabe? Aquela oração para comer assim, por desencargo de consciência. Ele não vibra quando uma alma se transforma, ele não vibra com mais um para Jesus, ele não vibra porque ele está aqui desde 2008, vendo essa festa acontecer, e ele diz: eu nem sei se eu vou esse ano. Pai do Senhor, está tenso, já vai ficar melhor, aguenta aí. A gente tem que tomar cuidado. A gente tem que tomar cuidado porque a gente pode cair no mesmo pecado. E aí coisa aperta muito, aperta, a gente corre. A gente negocia quando a gente só vive atrás do profeta. Não, tem que ir lá na casa da dona Mariazinha. Porque o que alimenta a pessoa, ele quer a profecia. A pessoa converteu, antes ela ia no tarô, ela ia na leitura de mão, agora ela só mudou para profeta. Meus pais me ensinaram isso, graças a Deus, nunca eu saí da minha casa dizendo: eu vou lá porque eu preciso ver um profeta para falar comigo. Porque eu creio que quando Deus quer falar com você, Ele manda o profeta até você. Foi sempre que aconteceu comigo. E até meus 33 anos de pastorado me ensinaram uma coisa: ninguém que vive de profecia é crente que frutifica. Eu nunca vi crente que gosta de ficar recebendo atrás de profecia e tal, ser um crente frutífero, que ganha alma, tem compromisso com a igreja. Não, é um tarô, é como aquele cara que quer ir para ver se o amor dele vai voltar. É quase como uma mandinga, né? Traga o seu amor em 5 profecias. A gente só trocou de religião, irmão. Não tem coração envolvido, não tem paixão, devoção, adoração, entrega, coração derramado, apaixonado por Deus, pela sua palavra. Há uma negociação. E a gente tem que cuidar para que o nosso culto não seja só essa negociação. Sou crente há tanto tempo, eu vou sempre nesse culto, nessa hora, então vou lá. A gente fala mal do católico, que é católico que bate cartão. E a gente se transforma no evangélico que bate cartão. E é disso que Jesus está falando aqui. Desse povo que não carrega mais um culto dentro de si. Ele compra o culto. Ele não alimenta o culto numa comunhão com Deus. Ele chega lá e o pacote está pronto. E aí, Jesus diz assim: a minha casa será chamada casa de oração. Jesus está no templo, irmãos. Jesus continua no templo. Diga assim comigo: Jesus continua no templo. Vamos melhorar o ambiente agora, vamos tirar a atenção agora vai ficar bom. Fala assim: Jesus está no templo. Quantos creem que Jesus está no templo aqui? Porque nós estamos aqui, Jesus está aqui, o Espírito habita em você. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Quantos creem que Ele está no templo? Então grita comigo: Jesus está no templo. Jesus está no templo. E se Jesus está no templo, e a gente quer resgatar a essência do serviço a Deus, a essência é essa: o lugar, o templo, não pode deixar de ser o lugar da oração.
A minha casa será chamada casa de oração. Não há nada mais divino e espiritual do que a oração. Esse contato direto com Deus. Esse contato, esse telefone direto. Essa conexão absurda, extraordinária com o Criador. Buscar a Deus e obter resposta. Esse lugar tem que ser conhecido assim. O que você vai fazer hoje lá? Eu vou buscar a Deus como se fosse minha última oportunidade. Eu vou buscar ao Senhor porque eu creio num Deus de milagre e Ele vai me dar resposta à minha oração, porque eu amo, eu adoro, Ele é a minha vida. A minha casa está aberta para ser conhecida como um ambiente de comunhão com Deus. As pessoas vêm aqui para se conectar com Deus. A vida está tão difícil lá fora, às vezes a luta está tão grande lá fora, e ele pensa assim: eu preciso de uma igreja, eu preciso ir num templo. E quando a pessoa entrar aqui, ela vai ver gente apaixonada, buscando a Deus, orando a Deus plenamente, apaixonadamente. Quem está aqui? Fala assim: esse lugar é lugar de oração, de buscar a Deus e obter respostas, orações vivas, orações sinceras, porque isso indica que nós cremos no sobrenatural. Não é um clube, não somos membros de um clube. Tenha carteirinha e receba descontos nos nossos próximos eventos. Não, nós somos família de Deus, igreja do Deus vivo, lugar de contato direto com Ele. Nós cremos que temos sempre uma saída pelo poder da oração. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Aleluia. A gente não ora como um ato mecânico. A gente ora porque a gente crê num Deus todo poderoso, que fará infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos e que pensamos. Quem está ligado nessa fé, dá um glória a Deus aí em nome de Jesus. E é assim, ó, na versão de Lucas, se eu não estou enganado, e de Marcos, ele vai dizer: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Todos os povos, a minha casa é aberta para todos. Esse é o lugar de todos, esse é o ambiente de todos, do oprimido, do rico, do pobre, do milionário. Esse é o ambiente de todos. Todos têm acesso, porque é a casa do Pai. A oração, essa coisa extraordinária. Quem é Deus? Quem é o Pai? É o Criador do universo. É aquele que conduz tudo. É aquele que conhece as estrelas, cada uma pelo seu nome, diz o profeta Isaías no capítulo 40. É aquele que mediu os céus a palmos. As nações são perante Ele como um pingo que cai num balde. Ele é grande, Ele é forte, Ele é poderoso. E você tem acesso direto à sala do trono. Tem acesso direto ao lugar da intimidade com Ele. Aleluia! E aqui é o lugar de você abrir a sua boca e falar com Ele e orar. Aqui é o lugar do pastor clamar aqui no altar e você junto em concordância, nós ligarmos na terra. E você pode ter certeza que as maiores decisões que mudam a história de uma cidade, de uma nação, não aconteceram no gabinete do prefeito, do governador, do presidente, mas aonde tem igreja reunida, dizendo: Senhor, nós ligamos na terra, nós determinamos no mundo espiritual, nós clamamos agora, toca, transforma, opera milagres. Aleluia. Quem já obteve resposta de oração, hein? Deus já respondeu uma oração? Aleluia, e Ele fará infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos, do que pensamos. Se Jesus está no templo e nosso coração está completamente rendido a Ele, se Jesus está no templo, estamos com o coração completamente aberto, sedentos por Ele. Irmãos, essa consciência, peraí. Se aonde estiver 2 ou 3 reunidos, eu estarei no meio deles.
perspectiva muda. Se eu dissesse para vocês, o que você faria se enquanto eu estivesse pregando aqui, ou enquanto o João estivesse pregando numa segunda-feira, ou num domingo, ou enquanto o louvor estivesse aqui adorando, se você, aí no seu lugar, de repente visse do lado do pastor aqui agora, nesse exato momento, agora, enquanto eu falo para você, Deus decide, num ato de amor, de misericórdia, de graça para a nossa vida, se materializar aqui do meu lado. Você já imaginou? Você já imaginou se Jesus se materializa aqui do meu lado aqui agora? Você já imaginou se Jesus nos desse essa graça? De você estar aí sentadinho num culto como esse, eu estou pregando aqui, ó, daqui a pouco uma luz forte começa a brilhar desse lado, e ela vai ficando cada vez mais brilhante, e eu não vou entendendo, porque vocês vão começar a gritar, da glória a Deus, aleluia, jogar a mão para cima, alguns vão falar em línguas, alguns vão ser tomados de glória, eu fico pensando, meu Deus, o que está acontecendo com essa igreja? E quando eu olho para o meu lado, tem um homem de branco aqui do meu lado, lindo, maravilhoso, brilhante, tremendo, forte, aleluia! Ah, pastor, se Jesus estivesse aí do teu lado assim, aí eu vou falar para você igual Tomé, porque me viste, crestes. Bem-aventurado são os que não viram, mas creram. Se Jesus aparecesse aqui, materializasse aqui para a gente, eu duvido que você ia adorar do jeito que você adorou hoje. Eu duvido que você ia cantar do jeito que você cantou. Eu duvido que você não... Tem gente que não deu nem um glória a Deus nesse culto aí, na misericórdia. Mas a gente ainda quer ver, irmão, a gente quer Tomé, a gente quer ver para crer. Talvez o milagre não acontece mais porque a gente precisa ver para crer. Jesus garantiu, eu estarei no meio deles. Onde estiver 2 ou 3, eu estarei no meio. A consciência da presença ativa em nós temor, avivamento, paixão pela palavra, pela adoração, pela oração. O culto seria diferente. Você concorda comigo? Vamos agir como se ele tivesse? Até porque ele está. Até porque ele está, né? Não é como se, ele está. Ele está. Ele está aqui. O Rei da Glória está aqui. Aquele que venceu a morte está aqui. A brilhante estrela da manhã está aqui. A única diferença de hoje, lá para a eternidade, lá no céu, é que nós o veremos face a face. É a única diferença. É que nós o veremos como corpo glorificado. Fora isso, não tem mais diferença nenhuma. Ele está no nosso meio. Jesus está aqui. Aleluia! Louvado seja Deus. Se tivéssemos essa consciência, a gente ia convidar as pessoas. Rapaz, vai lá na igreja. Vai lá na igreja, vai lá na igreja. Você não sabe quem fica lá o culto todo. Ele fica o culto todo. Quem? O dono da igreja, o cabeça da igreja. O Rei da Glória, o Senhor dos Senhores. Ele está lá. Mas sabe quando entra a religião, irmão? É quando a gente acha normal. Beatriz era pequenininha, a nossa mais novinha. E aí, antes de dormir, a gente sempre contava histórias bíblicas para elas. E um dia eu estou chegando mais tarde em casa, e aí já passava das 10 da noite. Rosa tinha levado a Bia para dormir e tinha contado a historinha lá na Bíbliazinha dela, Jesus andando sobre as águas. Depois que a Rosa contou, ela
arregalou o olho e falou assim: como assim, mamãe? Andou sobre as águas. E Rosa, como uma boa professora, usou de todas as didáticas possíveis para ela entender como é que Jesus andou sobre as águas. E ela fez cara assim, de uma mistura de espanto, de tentar entender, de compreender. E por último Rosa falou assim: filho, imagina se a gente fosse na praia hoje, e quando você fosse andando pela praia, você não afunda, você andasse sobre as águas e fosse andando. E ela, maravilhada, o olho dela regalou, e ela assim: mamãe, o papai sabe disso? E a Rosa falou: eu acho que ele sabe. E quando eu cheguei, ela já era para estar dormindo, mas quando ela ouviu a porta, ela correu na porta. Eu falei: filha, você está acordada ainda? Aí ela levantou os braços, eu botei ela no colo, e ela olhou para mim com aquele olhar espantado, e ela assim: papai, você sabia que Jesus andou sobre as águas? Do tipo assim: e tu não me fala nada? Eu falei: sim, eu sabia. Papai, que legal. Aí a gente foi no meu sogro almoçar, e quando ela viu o meu sogro, ela disse assim: vovô, sabe o que minha mãe me disse essa semana? Que Jesus andou sobre as águas. Sabe, quando eu via ela na casa do meu sogro falando isso, o Espírito Santo logo falou no meu coração: aquele que não se fizer como uma criança. Irmão, a gente fala assim: Lázaro ressuscitou depois de 4 dias. A gente fala isso como se qualquer momento você estivesse passando no cemitério: lá, levantou do túmulo. Como se estivesse tomando café da manhã. Fala para o teu vizinho assim, ó: não normalize o extraordinário, não normalize o sobrenatural. Não transforme em algo comum um culto como esse, onde Cristo está. É só na quinta-feira, é só na segunda-feira, eu vou no domingo. Não, meu irmão, Cristo está, é culto para Ele, é crente reunido, Jesus está no meio, algo poderoso está para acontecer. A Bíblia diz, verso 14: vieram a ele no templo cegos, coxos, e ele os curou. Vieram ao templo cego, coxo, e ele os curou. Fala assim, ó, levanta a mão e diga assim: esse é o lugar, o serviço da adoração. Nós cultuamos a Deus nesse lugar, o lugar do serviço, onde Cristo habita, onde Cristo está sendo glorificado, onde nós sabemos que Ele está presente. Por isso, esse é um lugar de total autenticidade, de mostrar a dor. Fala assim: o templo é lugar de autenticidade e refrigério. Esse é o lugar, é a casa do Pai. Não é lugar de religiosidades, não é lugar, não, se vem de maquiagem vai sair borrada, ou tem que ser prova d'água. Amém ou não amém? Não dá para ser muito chique no templo, porque aqui é rasgar a alma. Eu estou na casa do Pai, Ele está aqui. Há uma graça, uma unção fluindo aqui. Eu vou ficar escondendo a minha dor? Escondendo a minha angústia? Eu vou rasgar a minha alma. Se estou mancando, vou continuar mancando, para o Senhor ver que eu estou mancando. É lugar de mostrar a dor. O que os outros vão pensar? Não, irmão, é lá na sociedade, lá, aqui.
é coração derramado, coração contrito. Não desprezarás, ó Deus. Aqui rasga a alma, se tiver que chorar, chora, mas você vai sair daqui sem essa dor. Aqui é lugar para dizer: está doendo, está doendo na minha alma, porque decepcionei, desiludi. Está doendo no bolso, porque perdi dinheiro. Está doendo no espírito, no caráter, porque pequei. É aqui. E aí Jesus diz: vinde a mim, vinde a mim, todos. Não bonzinho, bonitinho, lavadinho, cheirosinho, tutujinho. Vinde a mim todos, cansados, oprimidos. Eu achei tão maravilhoso. As irmãs, teve uma irmã que testemunhou no último retiro aqui. E aí pegaram o vídeo dela antes e depois, não é? Está no rosto dela. Ela fala assim: eu fui para lá amargurada, uma dor na alma. Estava no rosto dela, porque ela saiu na sexta-feira, pegaram a entrevista dela aqui. Eu vou lá porque eu estou dilacerado, eu vou lá porque eu não aguento mais, eu vou lá porque está doendo, eu vou lá porque... A mesma cara da mesma mulher no domingo. Meu Deus, eu estou saindo lavada, eu estou saindo renovada. Fala assim: esse é o lugar. Você não vai sair do mesmo jeito que você chegou. Você não vai sair do mesmo jeito que você chegou. Aqui é lugar de ferida exposta. Porque ninguém está autorizado a ficar. Como é que ela está chorando? O que aconteceu, hein? Não. Meu Deus, eu sou líder, eu sou pastor. O que vão dizer se eu for no altar e chorar? Vão dizer que eu estou em pecado. Aí tu vai perder a bênção por causa dos outros? Aqui não, liberdade, templo, liberdade, estou na casa do Pai. Não vim para uma negociação, não vim com outras intenções a não ser buscar o meu Deus, porque eu creio no seu poder, eu creio no milagre, eu creio que Ele abre porta onde não tem porta, eu creio que Ele pode fazer o que eu não posso e não consigo fazer. Eles vieram até Jesus no templo, eles vieram, olha o versículo 14, se você olhar diz assim: vieram a Ele no templo. Eles não vieram no templo, eles vieram no templo por causa dele. Vamos deixar todo mundo saber que Jesus está no templo? Fala assim: quando Jesus está no templo e o povo se reúne nessa fé, nesse espírito, esse lugar se torna um lugar de adoração, louvor genuíno e de renovação. Mas vendo os principais sacerdotes, os escribas, as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos, as crianças clamando, a Bíblia diz que as crianças estavam louvando no templo, estavam louvando a Jesus, dizendo: Hosana ao filho de Davi. Um grupo ficou indignado ao ver as crianças louvando. Indignaram-se. Verso 16. E Jesus falou: ouves o que estão dizendo? Eles disseram: sim. Então quer dizer que vocês nunca leram? Aí Jesus pegou um texto lá do Antigo Testamento, Salmo 8. Vocês nunca leram lá nos Salmos? Que diz assim, da boca dos pequeninos e crianças de peito, tiraste o perfeito louvor. Se Jesus está aqui, imagina como é que vai ser o teu louvor. Imagina como é que a gente vai cantar agora depois dessa pregação.
Imagina, já pode até se preparar aqui, porque agora nós vamos louvar. Agora nós vamos louvar. Agora se a turma vai cantar, vai parecer que isso aqui está hiper mega lotado. Cuidado que o câmera vai louvar, vai derrubar a câmera. O diácono vai esquecer que ele vai estar trabalhando, ele está rodopiando, aleluia. É louvor, irmão. Ai, meu Deus. Sabe aquele louvor? Aquele louvor, quem já esqueceu que até estava tomando banho, que você começou a cantar? Quem já louvou assim, lavando louça? Hein? Dentro do carro, você joga lá no talo o louvor e adora e canta. Aleluia! Canta. Meu irmão, sabe quando você caminha descalço na praia, sentindo aquela aguinha gelada, olhando para aquele mar, aquela caminhadinha? Quanto tempo você não faz isso, hein? Aquele relaxamento. Você diz assim: tô leve. Para os gaúchos, sabe aquele chimarrão de manhãzinha cedo? Daquela relaxada, aquela... Sabe aquele churrasco? Aleluia. Aquele suco gelado no verão. Aquele banho que você toma depois de um dia cansativo, exausto. Você fala assim: eu preciso de um banho, preciso de um banho. Um banho, não parece que a gente tira assim 200 quilos, não é assim? Um banho. Nada se compara. Não tem banho, não tem picanha, não tem caminhada na praia, não tem nada que renova, que restaura, que dá força maior do que uma adoração, do que quando você louva, quando você rasga os céus, quando você não quer saber quem está vendo, quem está não vendo. É igual criança. Adulto não louva. Adulto é chique demais para louvar. Gente grande não louva. Por isso que para louvar tem que ter espírito infantil. Para louvar tem que ser como criança, sabe? Porque depois você fica adulto, cheio das teologias. Não precisa levantar a mão. Eu levanto a mão só se eu quiser. Deus está recebendo a minha adoração. Meu irmão, quando você é criança, aí ela pula. E por que está pulando? Porque eu quero. Porque eu estou com vontade de pular. Levanta a mão, canta, grita. Seja criança na adoração, Luz da Vida. Seja criança na adoração. Descruza o braço. Olha isso aqui. Põe aí o Salmo 8. Põe o Salmo 8 para você ver um negócio forte. Para terminar. Forte. Quer ver? Mateus, Jesus fala assim, nunca ouviste o que diz a Escritura? Dos pequeninos suscitaste o perfeito louvor. Jesus faz menção. Põe o versículo 2. É esse o texto que Jesus está falando. É disso aqui. Esse é o texto. Olha o que está escrito aqui. Lê comigo. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força. Peraí. Jesus errou o versículo. Porque Jesus diz:
da boca de pequeninos, crianças de peito, suscitaste o perfeito louvor. Só que o texto não diz louvor, o texto diz: suscitaste força. Será que Jesus se enganou? Não, irmão. No vocabulário do céu, louvor e força é a mesma coisa. Louvor é força. Quando você louva, você suscita força. A gente é renovado. Mas não apenas isso, ó. E por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e vingador. Você quer calar a boca do teu adversário? Louva o teu Deus. O louvor te dá força e cala a boca do teu acusador. Vamos ofertar ao Senhor nessa noite? Aleluia. Quem ama ofertar na casa de Deus, celebrar a presença de Jesus? 2 Coríntios 9:7. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, porque Deus ama quem dá com alegria. Fala comigo. Dar é um ato de adoração. Ofertar não é apenas contribuir financeiramente, mas é um ato de entrega, um gesto de reconhecimento de que tudo vem do Senhor. Senhor, Tu és o dono de tudo, por isso eu te honro. A segunda verdade desse texto é que generosidade revela a confiança. Eu confio, por isso eu sou generoso. Eu confio, por isso eu creio que nada vai faltar. O avarento segura o que tem com medo de perder. O generoso entrega sabendo que Deus é fiel para suprir cada uma das suas necessidades. Terceiro, a oferta move o céu. Vamos dizer isso juntos? A oferta move o céu. Move o céu. Move o céu. Na Bíblia, a oferta de Abel foi aceita porque veio de um coração quebrantado. E a Bíblia diz que até hoje ela fala. A oferta da viúva pobre chama a atenção de Jesus porque era tudo o que ela tinha e aquilo comove o coração. Quem acompanhou nossa viagem ao Piauí aí? Quem acompanhou nas redes sociais, né? Foi tremendo o que Jesus fez. Domingo a gente vai passar um vídeo, né, completo aí, tudo que vivemos naquele lugar para a glória de Deus. Mas sabe uma coisa que me chamou tanta atenção? Foi quando nós abrimos o primeiro poço nas terras do seu Adão. O seu Adão não era crente, espero que ele já agora esteja tocado pelo Espírito Santo. Ele comemorou inclusive o poço com uma pinguinha, aleluia. Mas ele foi muito quebrantado, né, ao ver aquela água jorrando. E ele queria muito, pediu para o pastor Pedro, que era o nosso pastor hospedeiro lá, né, o pastor que nos recebe com muito carinho lá. Ele queria nos dar o almoço na sexta-feira, deixa esse povo almoçar na casa dele. Mas o pastor falou para ele: não, os missionários já vieram com a comida paga, né, e tal, está tudo preparado, você não precisa se incomodar com nada. Mas ele estava tão grato, que você sabe que a carne mais famosa lá é de bode, né? É mais barata e é o que o pessoal cria, né? Aquele bodezinho no quintal para, em algum momento especial, matar o bode. E ele não se conteve, irmãos. Ele pegou o bode que ele tinha lá e ele matou, limpou o bode e deu para o pastor: olha, já que eu não posso dar o almoço, faz um churrasco com os missionários e com o bode. Que oferta, irmãos, que oferta. Eu comia o bode, mas lembrando do seu Adão, né? Você comeu o bode, ó? Comeu, né? Aleluia. Tem uns que fugiram do bode, não encararam o bode, não. Mas acho que todo mundo, você comeu, né, Tiago? Tiago come até parede. Mas, irmãos, é um ato de gratidão, né? É aquele desejo assim: é isso que eu tenho,
para agradecer. Se a gente fica comovido, imagina o coração de Deus, porque isso é uma oferta de amor, né? Não é dar o que sobra, mas é dar aquilo que tem um valor. E recebi tanto, então vou entregar como sinal de adoração. Isso move o céu, irmão. Isso move o céu. Havia uma praga em Israel, e Deus deu uma direção através do profeta Davi, dizendo que ele deveria sacrificar ao Senhor. E ele vai exatamente num terreno que depois futuramente se transformou no Monte Sião, que era a eira de Araúna. E quando ele chega nesse pedaço de terra, o dono da terra olha para ele, e Davi já era rei de Israel, e ele olha para Davi e fala assim: nossa, o rei de Israel aqui na minha casa, no meu terreno. E Davi fala assim: eu estou aqui porque o Senhor quer que eu faça uma oferta, um sacrifício nesse lugar, para que cesse a praga que está sobre o povo. E aí Araúna olha para Davi e fala assim: não, aqui o rei não vai pagar nada, é tudo do Senhor, está aqui o sacrifício, a lenha, Senhor, é tudo, o Senhor não vai pagar nada aqui. Davi olha para aquele homem e fala assim: não, tudo que eu vou usar aqui para o sacrifício eu vou pagar, porque eu não vou dar para o meu Deus algo que não me custe nada. Eu não vou dar algo para o Senhor que não tenha valor para mim. E a Bíblia diz que Davi paga pela eira, paga pelo sacrifício, os bois, tudo que era necessário. Ele dá o seu sacrifício preparado. E a Bíblia diz que após o sacrifício, a praga cessou de sobre Israel. Fala assim: uma oferta move o céu. Amém? Vamos adorar com as nossas ofertas. Os nossos diáconos vão levar aí as máquinas, o envelope. Você que está acompanhando em casa online também, esse é o momento de você preparar a sua semente, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. E como diz a promessa de Filipenses 4,19: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das suas necessidades. Separe aí para a glória do Senhor o melhor de Deus, para te abençoar, para te fortalecer, para liberar o milagre e mover os céus, porque uma semente move os céus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Separe aí. Quero te convidar a ficar de pé nesse momento para orarmos, apresentarmos diante do Senhor. Pastor Santos, vem cá nos abençoar, em nome de Jesus. Clamar ao Senhor, entregando as nossas ofertas. Glória a Deus. Levanta o teu envelope, fruto do teu trabalho, fruto da tua labuta diária, né? E o Senhor vai abençoar. Pai, obrigado pelo privilégio que nós temos de ofertar na sua casa, Senhor. Assim como Davi, ele ofertou aquilo que lhe custou, nós também queremos ofertar, Pai, aquilo que nos custa. Assim como a viúva pobre deu tudo que ela tinha, Senhor, e o Senhor Jesus estava ali ao lado e disse: ela deu tudo que ela tinha. A oferta dela foi maior, porque ela deu tudo que ela tinha, ela deu aquilo que era a sua vida. Pai, aqui está a oferta dos teus filhos. Que o Senhor receba, Pai, com o seu coração feliz, porque eles estão ofertando com alegria, para que o reino avance, para que o reino cresça, Pai, e a tua palavra vá para longe, Senhor amado, para salvar mais pessoas. Nós agradecemos, Pai, pelo privilégio de ofertarmos. E, Pai, que a bênção do Senhor seja sobre cada lar aqui representado. Nunca falte o pão, a provisão, nunca falte a bênção financeira, Pai, sobre cada família, cada lar aqui representado. Essa é a nossa oração e agradecemos ao Senhor em nome de Jesus. E você vai dizer: amém, Jesus.